doenças infecciosas na endoscopia digestiva. Comida. Como o pessoal está entrando, né? Então, eu vou deixar um pouquinho aqui a reunião em aberto para a gente se comunicar, se contactuar e dar um prazozinho de tolerância para o pessoal ir entrando. O que vocês acham? Ótimo. Richard, tudo bom, Richard? Está desligado. Tudo bom? Tá dando para ouvir? Tá dando para ouvir. Tá bom. Prepare-se para Gramado, viu? Ah, é? Quando vai ser? Vai ser 14 de abril. Ah, que legal. Boa noite a todos. Olha aí a presidente aí, ó. Tudo bem? Boa noite. Tudo bom, Então, a doutora Richard? Carla Alessia, a doutora Sara também já está na sala. Doutora Sara, infectologista. Boa noite a todos, Oi, que Sara. honra. Boa noite, Logo Sarinha. mais eu vou fazer a apresentação oficial, tá? De todos os nossos convidados. Eu estou só dando o prazozinho de 5 minutos para fazer uma apresentação para vocês. Luciana, Conhecem? doutor Oi. Richard e doutora Sara, Sara são muito importantes. Nós temos a presença hoje da doutora Carol Maranhão aí. Olha que beleza. Nossa radiologista aí, ó. Tudo bem, Perfeito. Carol? Estou lisonjeado aqui com Tá tanta desligado, gente. Carol. Joia. Daqui a pouco Luciana, não quer que eu já coloque a aula? Obrigado. Pode ser, pode ser. Eu estou abrindo aqui já o mini currículo para apresentar vocês. Precisa autorizar a permissão para mim? Ah, já achei. Vamos 8h05 a gente começa. O que vocês acham? Uns 5 minutinhos? Perfeito. Perfeito. Eu estou aprendendo com o doutor Eduardo, ele é britânico. Vamos lá. Vamos sim. Bom, então vou só me habituar aqui ao meeting, né? Mas acho que já temos um público interessante aqui, muitos colegas que estão entrando. E como já estamos começando às 8 horas, e a gente quer discutir ao máximo, extrair ao máximo conhecimento desses dois profissionais que a gente admira bastante, doutor Richard, que sempre publica bastante nesse tópico, né, em doenças infecciosas, e a doutora Sara, que eu sou suspeita, porque é uma colega que eu admiro muito aqui em Alagoas. Vou te falar, viu, Richard, aqui no Covid, o pioneirismo da Sara foi, assim, louvável. Eu, como médica, eu vou te falar que me inspirei muito na Sara para enfrentar aí essa luta que foi o Covid, a linha de frente. Então, para a gente, como infectologista, a Sara foi brilhante, uma grande líder. Então, para mim é um prazer estar com ela aqui. Deixo aqui a minha admiração e meus parabéns, viu, Sara, pelo seu trabalho. Então, vou começar a apresentação, tá? Para a gente começar a nossa aula. O Dr. Richard, ele é médico endoscopista, chefe da seção de endoscopia e supervisor da residência no Instituto de Infectologia Emílio Ribas, coordenador do Núcleo de Pesquisa em Doenças Infecciosas de Endoscopia na SOBED, coordenador e responsável técnico da endoscopia no Hospital Central Leste da Rede DOR São Luís e colaborador no Mutirão de Endoscopia, na cidade de Ilhabela. A doutora Sara Dominique, médica graduada pela UFAL, residência em infectologia no Instituto Emílio Ribas, infectologista e coordenadora da CCIH do Hospital Unimed, e infectologista do controle de infecção hospitalar do Hospital Doutora Anise da Silveira. Também é professora na disciplina de doenças infecciosas e parasitárias na Universidade Federal de Alagoas. Nós vamos começar primeiro com a aula do Dr. Richard, com ênfase na endoscopia digestiva, e a doutora Sara vai
abrilhantar aí a nossa noite, trazendo seus apontamentos, as suas informações preciosas, avisando o infectologista aí nessas condições clínicas. Joia? Doutor Richard, por favor. Tá bom. Nossas honras. Deixa eu ver aqui. Bom, eu vou começar aqui com esse primeiro slide aqui, né, para matar a saudade da Sara aí, lá da instituição do Emílio Ribas, e depois eu vou voltar um pouquinho para falar dessa estrutura do hospital, um hospital centenário. Bom. Doutor Richard, nós só não estamos vendo sua tela. Você já começou a compartilhar? Já. Não, eu acho que ainda não está sendo vista por nós aqui, ainda não está visível. Ah, então... Vamos... Será que eu tinha que entrar como apresentação e não como participante? Não, você vai apresentar agora, no meio da tela. Tem o apresentar agora. Ah, peraí, só um minutinho. Tem o microfone, uma câmera, a legenda, uma carinha de edição e o apresentar agora. Então, mas está escrito que eu não tenho permissão. Ah, é? Então, peraí, então deixa eu chamar os universitários aí. Alice, por favor, Alice. Doutora, quando o senhor bota para apresentar, boa noite, né, primeiramente. Quando o senhor bota para apresentar, aí aparece que não é permitido? É porque eu entrei como participante. Eu entro como apresentador? Não, porque o senhor colocou, logo no início, o senhor colocou e apareceu. Só que depois saiu. Apareceu? Foi. Ah, então então tá bom. Deixa eu ver aqui, peraí. Vocês me falam se vai aparecer. Apareceu? Não. Ué, que estranho. Então, vou sair de novo de tudo. Voltar para a reunião. Cancelar aqui. Vou começar de novo. Na tela principal do Google Meeting, tem um linkzinho. No mesmo que você... Tela inteira, para poder aparecer. Eu coloquei. Peraí, só um minutinho, que agora saiu... Aqui, peraí, só um minutinho. Deixa eu achar o drive. Eu estava esperando para fazer isso antes, mas... Foi, acho que você não viu o meu link de teste. Não vi, porque foi muito... Hoje é meu dia de plantão no Emílio Ribas, né, e estava muito corrido lá. Eu imaginei, por isso que eu também não fiquei mandando muita mensagem. Falei, deixa que eu já vou ocupá-lo à noite. Mais tarde ele já tem a aula para apresentar. Acho que ele saiu da reunião. Isso, eu estou com ele aqui no WhatsApp, tá? Tá. Deixa eu mandar uma imagenzinha para ele, apontando onde é. Ele conseguiu voltar? Ainda não. A senhora conseguiu falar com ele? Estou mandando mensagem para ele aqui. Você acha melhor ligar? Ah, ele aqui, já voltou. Ele voltou. Está sem microfone, Richard. Eu mandei para você a imagem de onde você deve clicar para compartilhar sua tela. Agora acho que vai. Conseguiu. Certo. Foi, né? Tá aparecendo, sim. Qualquer coisa é só me chamar, viu? Meu nome é Alice, qualquer coisa é só me chamar que eu ajudo. Então, espera um pouquinho. Boa reunião para você. Agora eu clico em cima da aula, né? É isso. Não está abrindo. Calma, Alice. Estou aqui.
Não nos abandone. Tá aparecendo seu e-mail. Tá, meu drive aqui, não tá? Isso. Está. Eu tô clicando em cima da aula, não tá aparecendo. Peraí, peraí, só um minutinho. Não. Tá Tá parecendo paralisado. que a sua é a primeira. Mas eu tô clicando em cima dela, ela não tá entrando. Deixa eu ver aqui. É esse que tá, esse é o primeiro, né? Sobre de Alagoas. Transmitir, será? Não. Deixa eu ver. Aqui tá parada a sua tela. Tá. Ela tá parada. Eu clico em cima dela e ela não abre. Será que travou? E aqui ela já tá com uma Será que o senhor apresentação. pode fechar e abrir novamente? Eu fiz isso. Foi? Não a reunião, mas o arquivo. Você abriu o Ele não tá. Eu clico nele, ele não tá. Deixa eu ver aqui. Qualquer coisa, você pode compartilhar o arquivo com a SAG. A gente dá o e-mail da SAG. Mas aí eu não consigo mexer na aula, né? Por isso que eu estava esperando para entrar antes, porque essa tecnologia... Não se preocupa, não. A gente está... Tá bom. Bom, eu vou entrar de novo. Você abre primeiro e depois compartilha a tela. E tá paralisado, né? Não é? É como se tivesse travado. Faz parte. É bom que a tolerância vai render. Fizemos nossos convites para essa reunião de hoje, então a gente vai abrindo aí essa tolerância e o público está chegando, muitos colegas entrando. Tá mutado. Vê se o senhor consegue abrir primeiro o arquivo e depois o senhor coloca para compartilhar, para ver se vai. Ainda tá mudo. Tá sem áudio, doutor Richard? Agora foi. E agora? O senhor tenta primeiro abrir o arquivo antes de compartilhar. Pronto, Isso. agora foi. Foi? Foi. Agora, colocar a tela inteira, né? Foi? Foi. Vocês estão conseguindo... Já tá dando para ver a tela? Vemos a sua apresentação, só não está a tela cheia. Não? Não. A gente vai ver do jeito que você está vendo. Você não consegue me ver, é isso? Vejo você e vejo a sua tela, o arquivo aberto. Aí eu vejo arquivo, editar, ver, inserir. Porque o meu tá aberto a tela já. Não, tá isso, pronto. Isso, agora Agora foi. Tudo certo. Tudo certo. Casinha, Boa reunião para casinha. vocês. E qualquer coisa é só me chamar, tá bom? Muito obrigada, Alice. Desculpa, gente. Sem problemas, ficou nos 15 minutos de tolerância. Tá bom. Bom, eu vou... Essa foto aqui é para matar a saudade da Sara, né? É o primeiro prédio lá da instituição do Hospital Emílio Ribas. Vou falar um pouquinho dessas aberturas que os prédios eram construídos no começo
na época do Império, ele foi inaugurado em 1880. Bom, Sara, estão me ouvindo? Alô? Estamos Sim, sim. perfeitamente. Tá bom. Bom, esse busto é super famoso lá no Emílio Ribas. Qualquer estudante que passou por lá, ou qualquer pessoa que passou, tira uma foto dessa clássica lá na instituição para o currículo memorial, né? Então, assim, eu sou médico do Instituto de Infectologia Emílio Ribas desde 1998. Eu cheguei no ápice da epidemia da AIDS e, na verdade, acabei a residência. Acho que serve até para os novos endoscopistas que estão começando, que dá aquela sensação, será que eu vou ter um trabalho para começar, tal? E eu cheguei no Emílio Ribas e fui lá pedir emprego. E estava passando, por coincidência, o diretor do SADT, que era o Dr. Silas Barbosa, estava passando, que eu não conhecia, e perguntei assim para ele, vocês estão precisando de endoscopista? Ele falou assim, estamos. Ele olhou para mim de cima e embaixo, assim, era bem novinho, né, 28 anos, aí ele me contratou com uma contratação de emergência, 3 meses depois me colocou como chefe de uma seção de endoscopia que ainda não existia na instituição, e tudo começou a endoscopia junto comigo lá, né? Então, aí eu queria falar um pouco dos residentes, porque quando eu falo de residente, a gente recebe residente de endoscopia, mas o Emílio Ribas, ele forma mais de 20 residentes em infectologia por ano, e esses residentes estão espalhados pelo mundo, e vocês têm um aí em Alagoas, que é a Sara, né? Que veio a brilhantar aí para vocês, então, só para mostrar a importância dessa instituição centenária, né? É uma instituição centenária, fundada em 1880, na época do Império, que era na época da epidemia da varíola que estava acontecendo no país. Ele só abria em períodos de epidemia, e a abertura permanente dele foi em 1894 como hospital de isolamento. Ele enfrentou inúmeras epidemias, né, desde da varíola, meningite, H1N1, AIDS, Covid, febre amarela, e o doutor Emílio Ribas e o doutor Adolfo Lutz fizeram experimentos dentro da instituição para provar que a febre amarela era transmitida pelo mosquito, e eles conseguiram provar isso para o mundo, né? E aí, como eu já falei dos residentes, que tem a residência de infectologia, inclusive tem alguns alunos da Sara esse ano lá, e queria falar para vocês que os prédios, na época da varíola, eles tinham essa ideia que saía os miasmas dos corpos das pessoas doentes, então o tratamento era colocar a instituição no local alto, que foi a primeira instituição lá em frente ao cemitério do Araçá, que não tinha ainda na época, então nós somos o primeiro de tudo lá antes do HC, né, que é o do HC de 1950, e então eles tinham a teoria que o ar puro entrava por aqui, saía pelas chaminés, levando os miasmas das doenças junto, né? Para você ver que muita coisa mudou nesse período. Essa é a Casa Rosada, que hoje é a diretoria do hospital, aqui mostrando uma ambulância chegando, as enfermeiras carregando o paciente, né? Que eu falei aqui dos gases tóxicos e dos arcos, né, que você pode ver nessa foto que nós temos esse prédio que hoje é um museu. Para quem for no Emílio Ribas, é muito interessante conhecer esse museu que conta toda a história dele, né. Então, em 2021, havia 38,4 milhões de pessoas vivendo com HIV no mundo, 85% das pessoas vivendo com HIV sabiam do seu status, e cerca de 5,9 milhões de pessoas não sabiam que viviam com HIV, né? A endoscopia lá no Emílio Ribas é fundamental para os pacientes vivendo com AIDS ou HIV, porque a maioria deles tem problemas do aparelho digestivo, e
é pedida a endoscopia para a gente. Então, a maioria dos pacientes passam pelo setor de endoscopia. Uma coisa interessante em falar para vocês é que muitos colegas trabalham em instituições particulares e com o advento do tratamento da AIDS, a TARV, tudo, tem essa sensação que a AIDS acabou. Mas, para lembrar vocês que a minha agenda de endoscopia, colonoscopia, broncoscopia no Emílio Ribas é a mesma desde quando eu comecei, por ser um hospital de referência. Então, só para mostrar para vocês que a AIDS não acabou e ela está aí. E durante a pandemia, os pacientes deixaram de tomar o medicamento, abandonaram o tratamento e várias doenças voltaram, que a gente nem estava acostumado a ver mais. Então, assim, para nós, é como se eu tivesse em 1998 na minha primeira agenda hoje, né? Eu vou falar um pouquinho das doenças mais comuns que a gente atende lá no hospital, né? E essas doenças oportunistas, né? Que é a cândida, citomegalo, herpes, tuberculose e sarcoma de Kaposi. A Cândida albicans é o agente mais frequente em pessoas vivendo com HIV. Uma coisa que é uma conduta nossa lá da instituição, muitas vezes o paciente é atendido no pronto-socorro e ele apresenta essas placas esbranquiçadas, firmemente aderidas na cavidade oral. E esse paciente, quando ele apresenta disfagia e odinofagia, pressupõe que ele também tem a cândida no esôfago. Para evitar endoscopias desnecessárias, o médico do pronto-socorro, ele já trata essa cândida oral para ter um clareamento esofágico, porque o esôfago pode ter mais de uma doença oportunista, e que se você entrar no esôfago, vamos supor, com uma classificação de CODES em grau 4, que você não vê nada da parede do órgão, tudo, provavelmente vai ter que tratar, pedir outra endoscopia. Então, antes de pedir endoscopia, a gente trata a candidíase oral. Isso não quer dizer que sempre tem, e o contrário também, né? E aí eles dão uma dose de fluconazol de 200 miligramas, 2 a 3 dias de tratamento, e já tem um clareamento adequado para realizar um exame tranquilo, né? Então, a cândida pode esconder outras patologias. Nós temos muitos pacientes com infectados, com varizes, com hepatite B, hepatite C, hipertensão portal, né? Já falei aqui para vocês, e bom, aqui, só para mostrar para vocês, a cavidade oral, né, aritenoide, ligamento área epiglótico, a epiglote está aqui, a fenda glótica está aqui, né, faringe, seio periforme, todo recoberto por cândida, né. Nós temos duas classificações de cândida, a classificação de Codice e a de Wilcox. As duas são ótimas e é muito importante ter essa classificação no laudo, mas é importante também que a instituição padronize uma classificação só, porque senão fica muito confuso na hora de discutir com os colegas. Nós, lá na instituição, adotamos a classificação de Codice, onde o grau 1 são pequenas placas esbranquiçadas, firmemente aderidas, com hiperemia, sem evidência de ulceração, ou edema menor que 2 milímetros, o grau 2 maior que 2 milímetros, o grau 3 geralmente são lineares, longitudinais, com hiperemia e ulceração pela própria cândida. E o grau 4, onde você tem mais friabilidade da mucosa, que pode estar associado com diminuição da luz do órgão. Bom, aqui só para mostrar para vocês um esôfago, né, com as placas esbranquiçadas firmemente aderidas, que pode ser classificada como grau 1 ou grau 2. Aqui um grau 4 de Codice, como eu disse para vocês, aqui provavelmente no esôfago pode ter uma ulceração, e se vamos supor, se o paciente já tinha candidíase oral, ele não tratou, é uma situação dessa que você vai encontrar. E você não pode sair biopsiando em qualquer lugar do órgão numa situação dessa, porque você pode ter outras patologias, como a hipertensão portal, a variz de esôfago, que você biopsiar uma variz de esôfago não seria interessante, né, numa situação dessa, né? Outras
formas de cândida, tem essas placas, esses grumos de aspecto pseudomembranoso. Aqui você tem a variz de esôfago com cândida, que eu contei para vocês, né? E se você precisar realmente encontrar o exame desse e precisar a biópsia, o interessante é que você faça a biópsia na região mais proximal do esôfago e principalmente nas áreas desnudas. Agora, eu estou muito rápido ou tá bom? Tá ótimo, doutor Richard. Tá bom. Pode continuar. Para mim está ótimo. Tá bom. Eu vou falar um pouquinho agora do citomegalovírus, que são úlceras grandes, profundas, às vezes é possível ver a camada muscular do esôfago, aqui, tá vendo aqui? E ele infecta células endoteliais e fibroblastos, as inclusões virais estão lá na submucosa, o vírus causa vasculite na camada submucosa, resultando em trombose e isquemia. Então, é uma biópsia difícil de fazer, porque tem que ser uma biópsia profunda, né? E as úlceras são mais fáceis de serem identificadas quando estão no começo. Por que eu falei isso? É muito importante que você tem uma noção de diferenciação entre citomegalovírus, herpes, sarcoma de Kaposi, porque o infectologista, ele é uma corrida contra o tempo, ele precisa tratar rapidamente esse paciente. Então, é difícil, é diferente do câncer, onde você faz o diagnóstico, vai para a patologia, vem o resultado e você programa o tratamento para o paciente. A biópsia, ela vai para o anatopatológico, pode não vir nada, ir para a imunohistoquímica, pode precisar de uma cultura, enquanto isso o infectologista está perdendo tempo. Então, assim, uma coisa que eu vou falar muito lá na frente para vocês, um pouco lá na frente, é que sobre o laudo, a importância do laudo, tanto para o patologista, quanto para o infectologista. Então, nas doenças infecciosas, não existe endoscopista sozinho, é uma equipe multidisciplinar trabalhando junto, pelo rápido tratamento do paciente e cura, né? Então, para vocês verem aqui uma sonda nasenteral em esôfago, você tem essa extensa ulceração com bordas bem delimitadas, hiperemia ao redor da úlcera, o centro aqui está um pouquinho mais com fibrina, com exudato, mas às vezes... Doutor Richard, só uma licencinha, por favor, que eu acho que parou de transmitir sua tela por engano. Alice, por gentileza, será que consegue ver? Acho que entrou a tela do Dr. Roberto. Luciana, para mim está aparecendo a tela do Richard, normal. Então tá. Para mim está aparecendo o doutor Roberto. Eita, meu Deus. A do doutor Richard ficou num plano menor. Foi. Tá como eu vejo vocês, todos nós, participantes. O destaque está para o celular do doutor Roberto Salgueiro. Isso. Doutor Roberto está nos ouvindo? É porque ele compartilhou. Ele deve ter apertado sem querer para compartilhar a tela dele. Deve ser da minha geração, doutor Roberto, então. Ele deve ter feito pelo celular. Ele deve ter apresentar na Covid. Tem como retirar, Alice, você como moderadora? Espera aí, viu? Como pedir para ele retirar ele da reunião, que aí vai perceber. Deixa eu achar ele aqui. Obrigada. Olha, o meu eu já reverti sozinho, viu, Luciano? Como o senhor fez, Herbert? Para a gente fazer Agora também. Agora chamei a universitária, peraí. Gabriela. Nos ajude. Pessoal, se apertar em fixar a imagem, a imagem do slide, aí ele fica grande. Vai ter um pointzinho. Quando você coloca em cima da imagem do slide, Não tem mais tanta. aparece um pointzinho para fixar. Aí fica grande de novo. Tipo
um inseto, não era um Ah, inseto. então a gente deve fazer isso, Guilherme, na do Dr. Richard, não é isso? Isso, na que está aparecendo o slide. Vai estar pequenininha a tela com o slide, aí coloca o mouse em cima e vai ter um pontezinho para fixar, para marcar. Agora é achar a do professor Richard. Que eu só estou vendo o Richard, não estou vendo mais a tela dele. Isso, Doutor aí Roberto. dá para cada um fazer no seu próprio computador, que aí aumenta. Não é melhor pedir para ele desligar o celular? Ele desligou, agora foi. Voltou? Ele já saiu. Voltou a minha? Para mim tá bom. Tá, para todo mundo tá aparecendo a apresentação do Dr. Richard? Tudo certo. Pronto. Então, você vê aqui, ó, que são úlceras grandes, e tem uma peculiaridade, porque quando a úlcera é na região distal do esôfago, tem uma diminuição da peristalse e um aumento do refluxo gástrico para o esôfago, e essas úlceras, elas acabam comprometendo toda a circunferência do órgão, tanto aqui como aqui, entendeu? Então, são úlceras extensas, mas vamos supor, se fosse uma úlcera por herpes também, poderia acontecer algumas coisas, mas tem algumas peculiaridades para diferenciar uma da outra. Para diferenciar o CMV da herpes, é preciso identificar os tipos de úlcera, que eu acabei de dizer, né? Bom, vamos falar aqui um pouquinho. Você tem aqui a luz do esôfago, a úlcera por citomegalovírus, e você tem a ponte mucosa, que isso acontece no esôfago, tá? Mais de uma patologia acometendo o órgão, então você tem a ponte mucosa, você tem candidíase esofágica, como nessa situação aqui, na verdade é o mesmo paciente que foi tratado de cândida, né? E que eles chamam de duplo esôfago. E lembrando que quando essas pontes mucosas não têm atividade inflamatória, o que tem é o centro da úlcera, então você tinha lá deixa eu acabar de falar aqui. Você tinha lá a inclusão viral lá na submucosa, que teve a vasculite, teve a trombose, a isquemia e a ulceração na mucosa, né? E aí ficou esse resquício de mucosa aqui que a gente chama de ponte mucosa, que quando ela se rompe, vão formar os pseudopólipos ao redor da úlcera, que eu vou mostrar para vocês. Então, assim, eu acho que eu acabei tirando, mas tudo bem. Bom, aqui nesse slide, você vai ver o acometimento então, a cândida superficial, você tem a vesícula por herpes, que eu vou falar mais para frente, que vai romper e formar as úlceras, que é muito frágil, que é muito difícil ver vesícula no esôfago, porque só com a insuflação do ar, ela é a parede dela é super frágil e ela pode romper e você não vira lesão, né? Você não vira lesão. Então, as inclusões virais nas bordas da úlcera, na úlcera por herpes, essa úlcera mais rasa, e aqui a úlcera que a gente falou lá na submucosa, as inclusões virais, né? E formando essa úlcera mais profunda e com as inclusões virais no centro da úlcera. Gente, então, todo mundo fala assim, a úlcera por herpes, a gente tem que biopsiar a borda. A úlcera por CMV, você vai biopsiar o fundo. A grande verdade é que tem hora que você não sabe o que é herpes, o que é CMV. Então, a grande verdade é que você tem que biopsiar tudo, biopsiar o fundo, biopsiar a borda, e quanto maior o fragmento de biópsia, melhor. E pensando sempre que nessa porção interna da borda é melhor do que a porção externa, né? E, então, o que a gente colocou lá? Que pelo menos 6 fragmentos de biópsias são
adequados para a gente mandar para o patologista. Outra coisa que a gente faz para ajudar o patologista, às vezes, é mandar foto da lesão. Quanto mais detalhes para o patologista, melhor. Paciente HIV negativo, paciente HIV positivo, o paciente tem disfagia ou dinofagia, o paciente tem diarreia, eu encontrei uma úlcera gigante, sugestiva de citomegalovírus, mas eu acho que poderia pesquisar também tuberculose. Isso é muito importante. Lembre-se, a doutora Sara está esperando esse resultado do patologista, a minha impressão, para ela tratar esse paciente. Falando do CMV no estômago, então você tem o pilório aqui, a pequena curvatura pré-pilórica, você tem essa extensa ulceração, você vê que a base está, as bordas bem delimitadas, a base mais limpa, com esses pontos de hiperemia central. Lembrando também que a lesão mais comum que acomete o estômago, que é essa ulceração por citomegalovírus nas doenças infecciosas. E assim, você tem que se ligar em cada detalhe. O que eu vou me ligar nessa daqui? Olha a hiperemia intensa ao redor da úlcera. Você não tem confluências de pregas, porque você tem que diferenciar também, lembra daquelas, quando o paciente toma anti-inflamatório, tem aquele monte de ulceração em antro, você tem que diferenciar de uma úlcera péptica. Então, essa intensa hiperemia, essa base limpa, mais limpa que a úlcera péptica, né? Então, isso seria um citomegalovírus gástrico, né? Eu vi que... Ixi. Não, eu errei aqui o botão, gente, desculpa. Bom, aí, o CMV, nós tivemos situações dele causar HDA, então, a úlcera profunda causou uma hemorragia digestiva alta nesse paciente, mas é porque ela aprofundou e acometeu um vaso, e você vê que tem um conduto vascular no centro da úlcera, então nós resolvemos. Não é difícil tratar a úlcera por citomegalovírus que sangrou, que tem conduto vascular, é terapêutica endoscópica básica, nesse caso nós usamos o argônio, resolveu com uma sessão só, mas você poderia colocar um clipe, você poderia fazer adrenalina, qualquer situação terapêutica, qualquer terapêutica que daria certa, como para uma úlcera gástrica péptica, tá? Isso daí. Bom, aqui eu vou chamar a atenção para vocês para o duodeno. Nós valorizamos muito o duodeno no Emílio Ribas, porque às vezes nós temos paciente só com alteração duodenal e faz diagnóstico de tuberculose, oh, meu Deus, esqueci. Tuberculose, citomegalovírus, criptosporídeos, é isto, paracoco. Então, você está vendo essas lesões hiperemiadas que você não valoriza numa endoscopia comum, que o paciente não tem doença infecciosa, essas áreas de hiperemia. Então, para nós, a gente valoriza, e aqui nós biopsiamos e veio um citomegalovírus de intestino delgado. Vou falar agora do citomegalo em colo. Então, você tem essa hiperemia intensa ao redor da úlcera, essa base amareladinha, as bordas bem delimitadas. Olha a hiperemia, ó, característica, olha que bonito. Então, assim, eu vou repetir para vocês, sempre mandar para o patologista suspeitas diagnósticas, se possível até a foto da lesão, né? A aparência clínica endoscópica histológica pode imitar uma doença inflamatória intestinal, a reativação da doença primária pode ocorrer em qualquer lugar do trato digestivo com maior morbidade, e a predileção pela mucosa colônica é desconhecida. É o mesmo paciente, então aqui eu estou começando o exame, né, sigmoide, estou indo transverso, tal, e aí eu chego no seco com uma situação dessa que nos confunde, né, então as ulcerações estão maiores, a hiperemia está intensa ao redor da úlcera, mas olha essa deformidade anatômica do cólon, então assim,
eu poderia falar que isso daqui é um sarcoma de Kaposi também, vou mostrar para vocês mais na frente. Eu suspeitei de sarcoma de Kaposi, foi a biópsia que falou que veio citomegalovírus, entendeu? Então, pode ter esse acometimento intenso e agora eu vou falar um pouquinho do citomegalovírus e no canal anal. O que acontece? Eu recebo frequentemente de colegas, às vezes de outro estado, uma foto como essa, uma ulceração de canal anal profunda, com bordas bem delimitadas, e aí o médico fala assim, Richard, o que eu faço com isso? Porque eu acho que pela proximidade da linha pectínea e com os mamilos hemorroidários, o médico tem um pouco de receio de biopsiar esse tipo de úlcera, mas não, gente, tem que biopsiar. Esse colega, infelizmente, ele não biopsiou e seguiu o caso. E assim, foram feitas biópsias e também veio o diagnóstico de lesão por HPV não visível, subclínica, né? Então, assim, vieram duas patologias na biópsia, citomegalovírus e HPV. Recentemente, nós publicamos um artigo que na revista Curious, e o residente fez um levantamento e tem, assim, 15 publicações de proctite por citomegalovírus, assim, próximo de canal anal, e assim, nos chamou a atenção, né, porque, infelizmente, quando a gente trabalha em serviço público, a gente poderia publicar mais, né, então você imagina a visibilidade que daria isso, né. Bom, agora eu vou falar para vocês de outras úlceras gigantes. Nós estamos no esôfago, você tem essa ulceração enorme, ocupando mais de 75% da luz do órgão, aí você poderia ser um CMV, pode ser um CMV, pode ser uma histoplasmose, pode ser uma histoplasmose, mas aí você biopsia, não vem nada, e aí vem a úlcera pelo HIV por exclusão, porque nós não temos o aparato para fazer o diagnóstico do HIV na úlcera, e lá na instituição, Dr. Jamal e outros colegas começaram a tratar essas úlceras com talidomida, e que teve resultados significativos. Então, assim, a úlcera pelo HIV, a úlcera idiopática, geralmente era por exclusão quando as biópsias e as endoscopias vieram negativas para outras patologias oportunistas. Bom, agora eu vou falar da herpes para vocês. São lesões menores, ovaladas, esse halo esbranquiçado, são lesões rasas, diferente do citomegalovírus. Então, você vê que tem esse algodonoso esbranquiçado ao redor, essa lesão com bordas esbranquiçadas, menores, ovaladas, rasas, falam muito a favor da herpes. E tem as lesões famosas aqui, a gente podia jurar que tinha uma vesícula, mas como eu falei para vocês, as vesículas são muito frágeis, elas se rompem, são muito difíceis de visualizar, e essas úlceras características que a gente fala, úlceras em vulcão, que são formadas pela herpes, né? E lembrar que na região distal, com diminuição da peristalse pela inflamação, tem impactação alimentar, refluxo esofágico, de ácido, e elas vão se coalescerem, se confluírem, e formando uma úlcera só na região distal, como nessa situação. Toda a região distal é uma úlcera só, mas a gente conseguiu fazer diagnóstico e mandar para o infectologista que a nossa sugestão era maior de herpes por essas bordas mais esbranquiçadas que tem na herpes, né? E como eu disse para vocês, quando é no começo é fácil diferenciar, assim é mais difícil, né? E lembrando que a esofagite herpética pode acometer imunocompetentes, não é uma coisa só do paciente vivendo com HIV/AIDS. Tá? Falando das micobacterioses, então nós temos a micobacteriotuberculose, né, a MAC, geralmente úlceras em esôfago médio,
médio, fundo necrótico, formam fístulas. Lembra lá da classificação, então, vamos supor, se eu tiver uma fístula por tuberculose, o paciente vai ter a sintomatologia da fístula, né? Ele vai ter pneumonia de repetição, ele vai ter tosse na hora de engolir a saliva. Só que se esse paciente tivesse com cândida, a cândida ia tampar a fístula e o paciente não ia ter essa sintomatologia, né? Lembrando também que o local comum de úlceras por tuberculose é a transição ileocólica, né? Por causa do tecido linfático, lá, né? E diferencial também de doença inflamatória, neo e linfoma, né? Então, você vê que você tem essa úlcera em esôfago médio com uma fibrina mais espessa, com uma tendência à fistulização dessa úlcera. E no próximo, eu vou explicar para vocês, vou explicar aqui, depois eu volto àquela foto. Então, quem sofre necrose caseosa aqui são a cadeia ganglionar paraesofágica, que pela proximidade, continuidade com a mucosa esofágica, forma essa necrose caseosa, e a fístula, que nessa situação nós tínhamos de 2, possivelmente 3 orifícios fistulosos da mesma úlcera por tuberculose, fizemos um ED, teve extravasamento, jogamos azul de metileno e saiu no brônquio. Então, assim, a fístula por tuberculose não é difícil de tratar, porque você, quando ela está no começo, você entra com as medicações para tuberculose, e é impressionante a repitelização da mucosa esofágica. Ela tem uma repitelização, às vezes você repete o exame em 2, 3 semanas, 1 mês, parece que nunca teve uma úlcera lá. Mas pode acontecer essa situação desastrosa, aonde a fístula, na hora da cicatrização, ela ficou labiada, e ela ficou difícil. Isso daqui é um esôfago proximal, e era uma paciente usuária de crack, a gente tentou várias alternativas para ela, isso daí já faz um tempo que ela passou com a gente tentou escarificar, jogar cola, surgicis, colocar clipe, o clipe que pegava só nessa borda. Já conversamos com o pessoal do ICESP sobre colocar uma prótese, mas a prótese não é eterna, você tem que tirar ela 3 meses depois, e depois que ela está labiada, é muito difícil ela cicatrizar. Hoje eles estão tentando uma situação de como a ISD, dissecção da submucosa, para depois fechamento, mas tem um colega no Hospital das Clínicas que ele está usando aquelas próteses que semelhantes à interatrial, que você coloca o guarda-chuvinha aqui, outra lá no esôfago, e para tentar a repitelização da fístula. Uma prótese dessa pode chegar a custar R$30 mil, né? É muito difícil. Essa paciente, toda vez que sai hospital, ela usava a droga dela, ela parava de tomar o medicamento, a cirurgia torácica não conseguiu abordar pelo tanto de retração cicatricial que tinha, ela acabou indo a óbito. E é impressionante como a gente se apega a esses pacientes, tentando a cura deles, e às vezes é frustrante, porque o próprio paciente já desistiu de tudo, né? Essa imagem é muito interessante, porque você tem uma úlcera por citomegalovírus, você tem candidíase esofágica na pré-úlcera, e tem um gânglio mediastinal da parede esofágica que fez necrose caseosa, ulcerou e formou essa fístula dentro da úlcera por citomegalovírus. Então, você tem 3 patologias da mesma úlcera. Então, no começo, a gente tinha o hábito de sair biopsiando tudo. Hoje, tem que tomar muito cuidado para biopsiar a úlcera por tuberculose, porque ela está ali uma película no centro dela. Se você fizer
a biópsia no centro de uma úlcera por tuberculose, você vai ajudar a formação da fístula. Então, assim, hoje a gente tem esperado para biopsiar a úlcera por tuberculose, eu tenho pego, assim, bem na borda, com cuidado ali, para que você não venha no centro dela e já prejudique o paciente, né? Vou falar um pouquinho da micobacteriose intestinal. Então, você vê que tem aqui a válvula iliocecal, seco, essa destruição anatômica do cólon, da parede do cólon, né? Mas você pode ver que ela tem um aspecto granular, é assim que você vai conseguir diferenciar, tem essas áreas desnudas na úlcera, esse aspecto granular da mucosa. E uma coisa muito interessante, recente, que aconteceu com a gente no setor, porque nós temos o GeneXpert, que a gente usava só, que é o TRM, ou TMR, né, como você quiser falar, que é o PCR, né, que você usava só para lavado broncoalveolar, e aí nós começamos a coletar fragmento da lesão, pega um fragmento aqui, põe no pote lá com soro, com água, manda para o laboratório, em 1 hora sai o resultado para tuberculose. Só serve para tuberculose. E lembra... você fala, mas só para tuberculose. Mas, gente, você faz uma biópsia dessa, não acha o bacilo, você espera, vai para a cultura, você só vai ter certeza que é tuberculose um mês antes. Com esse incremento do TRM, em 1 hora você pode ter o resultado e começar a tratar o paciente. Outra coisa que a gente faz muito diagnóstico na instituição, que às vezes só tem a alteração do adenal. Então, quando você tem esse aspecto granulomatoso da segunda porção do adenal, esses grumos esbranquiçados, tá vendo aqui, ó, tuberculose do adenal. Então, assim, não negligencie o duodeno. O duodeno na doença infecciosa é muito importante para nós. Essa é um paciente que eu quis colocar aqui para vocês, porque é um paciente de 26 anos, ele não era HIV/AIDS, ele não vivia não com HIV/AIDS, ele era um menino que se alimentava de restos de restaurante e que tentou salvar a mãe de uma parada cardíaca com respiração boca a boca, e ela era bacilífera. Esse menino chegou para a gente com 2,4 de HB, eu nunca tinha visto um HB desse tanto, ele recebeu quase 30 bolsas de sangue, e foi muito difícil para a gente, porque ele fazia melena e fazia enterorragia. Ele fazia melena. Olha a úlcera, isso daqui são 5 centímetros de ilho distal, totalmente comprometido por úlcera, pela úlcera, e sangrava em porejamento, e aqui você vê o aparelho no reto, com uma úlcera que sangrava só dessa região, e aqui é o ilho mais proximal, né, e aqui para você ver as bordas da úlcera no ilho. Então, o que acontecia? Ele fazia assim, ó, ele sangrava da úlcera de ilho, fazia melena. Ele sangrava da úlcera de reto, fazia enterorragia. Aí, o pessoal queria que a gente fizesse a endoscopia, nós tentamos várias vezes, sem preparo, não deu certo, eu não aconselho vocês, a gente insistiu no preparo de cólon com manitol, até 1 hora que a gente conseguiu diagnosticar essas úlceras, nós tratamos como ou de novo, qualquer terapêutica endoscópica, aqui eu fiz adrenalina e coloquei um clipe hemostático, parou de sangrar, só que toda vez que ele fazia bolo fecal, ele sangrava, e aí foi uma tortura, porque nós precisamos reunir com a UTI da instituição, e aí chegamos à conclusão que não podia mais dar alimentação para esse paciente, ele entrou com parenteral, e mesmo assim ele voltou a sangrar, e nós fizemos a alimentação
a medicação endovenosa. O infectologista não gosta muito da endovenosa, acho que não é a rifampicina que não tem, e que é mais lento o tratamento. Mas esse paciente ficou com parenteral e medicação endovenosa por 10 dias, com reepitelização total das úlceras de esôfago e foi de alta. Ele virou nosso mascote no hospital, né? Aqui a pós-terapêutica, a úlcera como ela ficou. Essa úlcera, eu vou falar para vocês, no começo eu injetava, cada vez que eu injetava, sangrava mais. Eu peguei soro gelado com adrenalina e comecei a jogar depois de fazer o procedimento, eu jogava soro gelado com adrenalina. Você vai tentando tudo que pode, mas com a nossa assistência, esse paciente já estava marcado no Hospital das Clínicas de fazer uma colectomia total para ele, conseguimos tirar ele do planejamento cirúrgico e tratamos ele na instituição e ele foi de alta. Só para mostrar como que era o que a gente encontrava toda vez que ia tratar ele, né? Não sei, eu vou colocar agora. O som está saindo? Não. Ah, que pena. Talvez agora. Não? Não. Bom, esse é uma cena, infelizmente, porque é bem emocionante isso daqui, por isso que eu coloquei. Uma pena que não está saindo. Bom, é uma cena do filme Filadélfia, em 1993, onde está o advogado aí, e ele vai mostrar, acho que eu vou até, como está sem som, depois eu mando para vocês. Aqui a corte está conversando com ele, tem até o... Aí eles pedem para ele tirar a camisa, é só para mostrar para vocês o estigma que era a AIDS no começo que ela apareceu. Então tinha aquela história, a comunidade LGBT ficava esperando aparecer o tumor gay, que era o tumor por sarcoma de Kaposi, né? Então uma pena que não sei, é bem legal. Aí ele mostra o peito todo comprometido por sarcoma de Kaposi, né? Eu não consigo sair daqui agora. Pronto. Alô? Interrompeu? Tá tudo ok, doutor Richard. Tá? Tá. Bom, aí uma sugestão que eu ia dar para vocês de assistir o Donganen, né? São 4 episódios e fala, é muito legal, a gente sugere esse vídeo para os nossos residentes. Então, lembrando que tem essas lesões, o acometimento do sarcoma de Kaposi na pele, né, com essas lesões violáceas, escurecidas, e que geralmente tem relação com o aparelho digestivo. Isso não quer dizer que sempre tenha. É muito comum em homens que fazem sexo com homens. Bom, é um tumor maligno de baixo grau associado à infecção pelo herpes vírus HHV8, é assintomático, então são lesões avermelhadas, violáceas, e tem a proliferação de células fusiformes que formam canais ou fendas irregulares na camada submucosa, e o extravasamento maciço de glóbulos vermelhos, macrófagos com depósito de hemocidrina, característica semelhante à contusão, falando porque da coloração dele, né? Aí, o que eu coloquei aqui para vocês? Então, você vê que o sarcoma de Kaposi, ele pode se comportar diferentemente em cada órgão. E ele tem esses sufusões hemorrágicas, esses pontos de sangramento
na própria lesão, e antigamente o pessoal não queria biopsiar o sarcoma de Kaposi com risco de sangramento por ele ser um tumor vascular. Só que como ele tem essas células fusiformes e os capilares vão ficando cada vez menores, esse sangue é um extravasamento, mas assim, então você não tem vaso grande, então você pode biopsiar à vontade o sarcoma de Kaposi, que ele não vai sangrar nessa situação. Mais para frente eu vou falar dele sangrando. Porque quanto maior, aqui você tem que ser generoso na biópsia, você tem que catar um fragmento grande, se possível tirar até um pedaço da lesão, porque ele é submucoso. Eu vou fazer biópsia sobre biópsia para conseguir do patologista identificar o sarcoma de Kaposi. Recentemente nós fizemos um trabalho e nós vimos que a nossa casuística lá no Instituto, a nossa biópsia é 23% mais assertiva do que a biópsia mundial, por causa disso que a gente capricha na biópsia, né? Então, é muito, que eu falei para vocês, é muito frequente em homens que fazem sexo com homens. Já tivemos, acho que nesses 25 anos que eu estou no hospital, eu só vi 2 casos em mulheres, tá? E não tem explicação. Depois, talvez, se a Sara souber alguma coisa mais recente, ela comente com a gente. Então, aqui, isso daqui é uma hérnia de hiato, lesões elevadas, avermelhadas. No estômago, é mais comum ela ser nodulosa, tumoral, pseudotumoral, e ela tem esses aglomerados, né? Ou dessa forma rendilhada também, e no duodeno também, né? E aqui, para você ver, como ele tem esse aspecto submucoso, se o endoscopista distender muito o órgão, o esôfago, o sarcoma desaparece. E aí você diminui a insuflação e você vai ver a lesão de sarcoma de Kaposi no esôfago. Agora, no estômago, elas já são mais proeminentes, mais visíveis. Ou esse aspecto pseudotumoral. O mais interessante do sarcoma de Kaposi é que quando você faz o diagnóstico, você manda, eles começam a quimioterapia, com 3 sessões, 4 sessões, quando o paciente volta no próximo exame, muitas vezes desapareceram totalmente as lesões, então é muito importante. Hoje eles pedem endoscopia, colono, mas a bronco é a mais importante nessa situação, quando o paciente tem algum problema pulmonar, né? E aí, o que eu ia falar para vocês? Um paciente chegou para a gente, ele chegou da Santa Casa de São Paulo, ele foi parar no Emílio Ribas, só que a colono foi feita antes dele passar com o infectologista. Nós fizemos a biópsia, veio sarcoma de Kaposi, ele passou em consulta com o infectologista, o infecto deu a TARV para ele, e só com o tratamento da TARV, a lesão de Kaposi do reto desapareceu. Então, às vezes, com a melhora da imunidade, o sarcoma de Kaposi pode desaparecer também. Bom, agora nós vamos falar do sarcoma de Kaposi ulcerado, daquele que sangra. O piloro tem uma ulceração aqui, né? Pode parecer uma ulceração, mas não é. É um sarcoma de Kaposi que ulcerou, tem a fibrina central, e ele pegou um vaso, e esse vaso ulcerou e sangrou e fez uma HDA, que tratamos, como eu falei para você, não é difícil tratar HDA de sarcoma de Kaposi, mas confunde muito com uma úlcera péptica, né? Então, esse é o sarcoma de Kaposi ulcerado que sangra. Ou, numa situações dessa, ele está em colo, ele está ulcerado em colo, ou essa fibrina e essas fibrinas esbranquiçadas aqui na própria lesão. Isso daqui são pacientes que sangraram pelo sarcoma de Kaposi. Lesões elevadas, avermelhadas, boceladas, como você preferir. E para falar para vocês que o sarcoma de Kaposi não é difícil, né? Assim, não é fácil
o diagnóstico das lesões. Você imagina você pegar esse paciente com essas lesões, esses adenominhas aqui, ó, não era sarcoma de Kaposi. Então, quando o sarcoma é bem evidente, como a gente mostrou aqui, é fácil o diagnóstico. O duro é quando ele acontece dessa forma, é aquela foto que eu mostrei para vocês lá, que me confundiu e era citomegalovírus. Então, ele pode parecer uma doença inflamatória, pode parecer um pólipo, outras infecções, então tem que biopsiar. Doença infecciosa tem que biopsiar. Aqui, o que eu quis mostrar para vocês é esse aspecto noduloso. Se você for biopsiar aqui endurecido a biópsia, pode simular um giste, uma lesão submucosa, então, biópsia, né? Acho que eu já falei aqui, comentei. Agora, eu vou falar um pouquinho mais rápido para encurtar a aula, né? Outros achados em pessoas vivendo com HIV. Será que aqui vai abrir? Bom, isso daqui é um paciente com histoplasmose, ele é uma úlcera gigante, estava infectado, ocupava todo o esôfago dele. Infelizmente, essa paciente veio a óbito, mas também é o tamanho da lesão, né? Ela estava com uma histoplasmose disseminada. Só foi para mostrar para vocês aqui a úlcera por histoplasmose. Outro então, histoplasmose, outro fungo aqui você tem aritenoide, ligamento areepiglótico, epiglote, seio piriforme, e essa proeminência maior, essa hifa maior, que a gente chama, é outro diagnóstico diferencial que tem que fazer, que é o aspergillus. Não é fácil, né, gente? Muitas vezes vem só na biópsia. Bom, eu vou falar um pouquinho da sífilis para vocês. A sífilis gástrica, ela pode se apresentar como uma erosão, como uma ulceração, como uma situação que chega a imitar uma úlcera infiltrativa, uma limite plástica, e tem que tomar cuidado, porque nas biópsias é difícil encontrar o treponema pálido na mucosa gástrica, e geralmente você vai aparecer esse tipo de lesão na fase secundária e terciária, então você tem que estar muito atento. E também você, vamos supor, pela patologia, pela endarterite, que tem a sífilis, mas a biópsia teria que ser muito profunda para dar essa característica. Então, acaba sendo mais um diagnóstico de exclusão também, e é muito importante ter os exames sorológicos. Esse é um paciente que foi encaminhado para gastrectomia, e aí o cirurgião teve uma luz de, antes de pedir a cirurgia, pedir todas as sorologias para ele, e veio sífilis gástrica e evitou a cirurgia dele, a gastrectomia total, né? A entamoeba histolítica, essa você tem que tomar um pouco de cuidado, porque dependendo da biópsia, se ela for profunda, você pode perfurar o órgão. O criptosporídeo, essas áreas esbranquiçadas, essas ulcerações da mucosa. E a estrongiloidíase, a endoscopia não é para fazer diagnóstico de estrongiloidíase, você tem outros métodos para fazer diagnóstico, mas se você vir num paciente essa coloração esbranquiçada de duodeno, ou o famoso megaduodeno, você tem que suspeitar da estrongiloidíase, tá? Os ascaris, né, que podem ser encontrados, e ficar muito esperto com essa história, o paciente tinha uma hiperemia de reto, é o preparo, eu não biopsiei, nesse caso veio esquistossomose. Os linfomas, né, essas lesões vegetantes, irregulares aqui na base, com fibrina, isso daqui é um linfoma de Burkitt, né, de não-Hodgkins. E lembrando que não é isso, ele pode ser maior e ter ulcerações também, outro linfoma, e ele pode sangrar também. Olha como pode parecer até um giste em mucosa gástrica. Ele fez uma HDA, ulcerou o centro e fez uma HDA. E
uma coisa que tem aparecido muito para a gente, uma patologia, são as clamídias e o linfogranuloma venéreo. Geralmente, essas úlceras estreladas, tem esse muco amarelado, esse paciente com proctite, geralmente retodistal, friável, sangrante. E se o paciente tiver gânglios inguinais, você pode pensar em clamídia, linfogranuloma venéreo. Tá? Antigamente, no Emílio Ribas, no dia 1º de dezembro, o Dia Internacional da AIDS, tinha grande soltura de balões, era bem legal, agora antiecológico não faz mais, né? Falando para vocês, esse é meu filho quando tinha 9 anos, não sei se eu fiz uma boa ação de levar ele para ver uma ligadura elástica, antes da Covid a gente tinha essa coisa, ai filho, quer ir comigo? Vai, agora ele quer ser endoscopista. E só para mostrar para vocês que isso, meu filho tem 16 anos, o outro também quer ser endoscopista, falei para eles fazerem dermatologia, que a mãe é dermato, né, mas os dois querem fazer endoscopia, mas lembrando para vocês que nós sempre usamos EPI lá no Emílio Ribas. Uma vez teve um ebola que era para chegar, não chegou, o hospital se preparou todo para EPI, ficou lá, catamos a EPI para nós. Eu conto essas histórias porque acho que a história, de repente você vai acontecendo, você vai descobrindo as coisas dentro do hospital. Visitar o almoxarifado de vez em quando é importante, né? Então, a gente já usava face shield, por causa também tuberculose. Teve um colega que teve tuberculose ocular, na época que fazia broncoscopia só com o fibro. A gente já usava esses aventais, então, a EPI sempre foi usada no Emílio Ribas, mas, infelizmente, com a Covid, agora a gente aprendeu a retirar, porque a gente sabia colocar, mas não sabia retirar, né? Então, e outra coisa, lembrando para os jovens, para todos aí, né, vamos usar preservativo, temos a PrEP, tem a PEP, então, a prevenção do HIV/AIDS, né? Então, concluindo para vocês, quanto mais rápido o diagnóstico, mais rápido o tratamento, a cura, a importância do laudo para dar informações em doenças infecciosas, uma corrida contra o tempo. Eu já vi muito paciente, eu fico até receoso porque eles acreditam muito no meu olhar, eles tratam no meu olhar, mas assim, você pode dar um ganciclovir, você pode dar um aciclovir, você pode dar um foscarnet, você pode mudar a droga. Eu já vi muito paciente que o resultado do anátomo patológico da imunohistoquímica saiu quando ele já estava de alta e já curado em casa. Então, a gente tem que prestar atenção nesse laudo e fazer o laudo da doença infecciosa tem que ser muito minucioso e dar pistas para o infectologista. E é preciso biopsiar qualquer alteração da mucosa. Desculpa aí se eu me prolonguei muito com vocês, viu? Imagina, doutor Richard, brilhante a sua aula, extremamente completa, abordou vários tópicos, né, que são extremamente interessantes e que nós, como endoscopistas, precisamos estar atentos, né, a esses achados endoscópicos. Como eu tinha comentado com a doutora Sara, né, nem sempre a gente vem com o diagnóstico como principal suspeita clínica. Então, às vezes, a endoscopia pode ser o meio que vai direcionar o diagnóstico desse paciente. Na maioria das vezes, não é uma confirmação diagnóstica, mas é a forma de chegar ao diagnóstico. Então, é muito importante a gente, nesse papel, tanto analisar bem as lesões, descrever bem as lesões, né? Fazer alguns apontamentos, você falou do olhar, né? Às vezes a gente fica um pouco receoso de sair levantando algumas interrogações, porque definitivamente o que a gente interrogar no laudo vai direcionar o clínico de alguma forma, né, no tratamento. E de alguma forma a gente também não pode engessar naquilo ali, porque pode ser outras coisas, né? São muitas infecções oportunistas, as úlceras nem sempre são tão típicas, então realmente é um desafio, né? Fazer o diagnóstico nessas circunstâncias. Doutora Sara, por gentileza, vou pedir para que você faça as suas considerações. Doutor Richard abordou várias coisas que eu tinha pensado em perguntar,
e gostaria muito de ouvir de você. Doutor Herbert também levantou a mão e temos alguns colegas já se posicionando para fazer as perguntas. Primeiramente, uma honra estar aqui ao lado de nobres colegas da Sociedade Alagoana de Endoscopia, vários colegas gastroenterologistas, proctologistas, e eu fico muito honrada de ter sido escolhida. O que falar depois dessa brilhantíssima aula do professor Richard, né? Richard, como médico endoscopista, é o mais infecto de todos, porque a pessoa envolve numa aula, numa capacitação, história da medicina, infectologia é uma história da vida, né? História do mundo. Eu fiquei muito feliz. Quem gosta de infectologia gosta das histórias e dos miasmas. Eu falo isso em aula. E sinto que o Emílio vai se me embaraçar para levar os miasmas, né? Então, tá aí para dizer que a história é essa. Eu gostaria mais de tirar as dúvidas, se elas eventualmente acontecerem, para não ficar muito estendido, né? Até porque para abordar cada assunto desse, na ótica da infectologia, seria muito, talvez, cansativo. Então, eu passo a palavra ao doutor Herbert, a doutora Carla Lessa, e estou aqui mais para tirar as dúvidas do ponto de vista da infectologia. Mas teria algumas considerações para falar, que eu prefiro passar logo a palavra aos colegas. Doutor Herbert, por gentileza. Richard, você sempre nos surpreende positivamente. Estamos encantados aí com a sua apresentação. Obrigado. Eu gostaria de fazer uma colocação, assim, que quem trabalha no hospital de doenças infecciosas, por exemplo, eu, a Carla Lessa e outros, tem um viés de olhar para as doenças infecciosas, diferente de quando a gente está no consultório privado. Isso. Mas uma coisa que chama a atenção, por exemplo, na doença de Crohn, que a gente usa, às vezes, o anti-NF, TNF, muitos desses pacientes, cerca de 3 a 5%, tem a forma de tuberculose latente. E quando a gente inicia o uso do anti-TNF, essa tuberculose, às vezes, ela aparece. E outro fator importante, que muitas vezes nós estamos tratando de uma doença inflamatória que não responde aos tratamentos habituais, a gente deve suspeitar de uma doença infecciosa. Esse é um diagnóstico diferencial. A biópsia, muitas vezes, não nos ajuda. Por exemplo, a presença de um granuloma é presente em várias doenças, a não ser quando você encontra especificamente para uma doença. Por exemplo, a amebise, você encontrar a forma do trofozoíta, ou mesmo a exossomose, que você não falou, mas é muito comum aqui no nosso meio a gente ter proctites exossomótica. Já tivemos até um caso aqui no interior de uma forma pseudotumoral da exossomose, que dá um quadro também importante, com perda de peso, com dor, principalmente proctalgia, todos esses casos. Agora, eu queria fazer uma outra colocação, porque eu nunca cheguei a usar o TRM. Depois eu gostaria que você pudesse nos explicar, na sua prática diária, como é que você faz o TRM, se a gente deve fazer também, mesmo na clínica, quando a gente vê uma lesão que parece um Crohn, mas pode ser uma tuberculose, e a gente fica naquela dúvida. Uma outra pergunta que eu quero colocar para você, e eu acho que a doutora Sara pode nos ajudar, se no caso do sarcoma de Kaposi, quando a gente tem uma celularidade mais alta, ele também é presente. Ou quando ela inicia o tratamento, ele desaparece espontaneamente. Não é espontaneamente, mas devido ao tratamento. Então, seriam essas colocações. Eu agradeço bastante por esse ensinamento. Quer falar primeiro, Sara? Por favor. Pode ser, doutor Richard, em relação ao envio da amostra, o teste rápido molecular, como a gente chama, né, o TRM, doutor Herbert, aqui é feito no LACEN. Hoje, nós já temos hospitais privados com máquinas com capacidade de comprar o primer para qualquer micro-organismo, vírus, fungos e bactérias. O que a gente precisa disseminar, eu acho que usar um canal de comunicação, são os locais dos laboratórios privados na capital, que já dispõem desse recurso para paciente de instituição privada.
mas o médico endoscopista ou clínico que encaminhar para vocês, ou cirurgião, com um pedido de pesquisa de Mycobacterium, o que nós fazemos na rede privada, isso eu sei de vários hospitais privados, é a pesquisa do bacilo, só, na metodologia da coloração lá com álcool ácido resistente, que é Zilnilson. Para fazer cultura e para fazer o teste rápido molecular, que é a PCR, só no LACEN. Aí o médico ou os senhores terão que preencher a GAL. E aí a GAL joga no Google, né, do ponto de vista prático, né, respondendo objetivamente, joga no Google, imprime e manda. Só que, dependendo da hora que isso for coletado, o LACEN não recebe. Então, talvez essa seria a questão aí do paciente de vocês, porque o LACEN, a depender da rotina, vai ter dias específicos para recebimento dessa amostra. O TRM, como o doutor Richard falou, ele vai além do escarro, vai além do lavado, ele pode ser feito para vários tipos de fluidos corporais. Então, eu não vejo por que não realizar, como a PCR da COVID, né? A gente abriu o Prime da PCR da COVID para líquor de criança, e assim a gente diagnosticou o quadro de meningoencefalite, que não era bacteriana, era por COVID. Então, vale a pena, sim, enviar, doutor Herbert. E em relação ao sarcoma de Kaposi, até me surpreendeu a remissão só com a terapêutica antirretroviral que o doutor Richard apresentou no caso, porque é mandatório, pelo menos até onde eu sei, né, em qualquer guideline europeu, americano, canadense, e o Brasil replica isso, né, a gente praticamente só traduz e aplica na vida prática do infectologista. Sarcoma de Kaposi com várias lesões de pele, várias quantas? Normalmente acima de 20 ou 25. Seria mandatório fazer colono, bronco e endoscopia. Normalmente os serviços não fazem. A nível privado, a gente faz. Quando o paciente tem qualquer acometimento de trato gastrointestinal respiratório, também é mandatório fazer a quimioterapia com doxorubicina. E aí surpreende esse paciente ter respondido. E isso independe do CD4. Uma coisa que o doutor Richard falou, que a gente volta a ver o cenário de sarcoma de Kaposi, isso já estava acontecendo antes da Covid. Em meados de 2016, já começaram a despontar novos casos de sarcoma de Kaposi, inclusive em jovens, que sarcoma de Kaposi, no início, era muito comum em idoso acometido com HIV, já era uma população de homens que fazem sexo com homem em idade mais avançada, mas hoje a gente vê, assim, paciente jovem, 16, 19 anos, 20 anos, e com a Covid parece que o aumento é realmente significativo pelo abandono do tratamento. Lembrando que o sarcoma de Kaposi, ele não guarda uma correlação com a imunossupressão. Então, pode acontecer em qualquer estágio, né, de CD4 até não imunossuprimido, porque uma característica, já vou encerrar minha fala, uma característica da AIDS em si, ou só de uma pessoa vivendo com HIV, é que mesmo que você tenha uma viremia controlada, você tem uma disfunção imunológica. Então, você pode ter quantidade de CD4 normal, guardando a relação ali de CD4 sobre CD8 acima de 1, porém, isso é disfuncional. Uma toxoplasmose, o sarcoma de Kaposi, aparecer no CD4 de 500, 800. Então, infelizmente, o rastreio é necessário e a visão do tegumento, né, faz parte do exame físico do infectologista, ver tudo, cavidade oral, linfonodo, enfim, tudo. Eram essas as considerações. Obrigado. Eu tive um caso, falando da doença de Crohn, que você está falando, eu trabalhava no hospital na Zona Leste, e chegou um laudo para mim, aí o cirurgião falou, é Crohn. Eu falei, não é tuberculose. Aí ele falou, não, é Crohn, é tuberculose. Aí ficou aquela coisa, eu falei, o paciente era dele, né, e ele tratou o Crohn. Tinha uma úlcera só em seco, disseminou as úlceras para o colo inteiro. Aí ele me ligou desesperado, falou, Richard, pelo amor de Deus, me ajuda. Aí eu falei assim, tá bom, levei lá para o Emílio Ribas, eles fizeram, e a menina era obesa, né? Então todo mundo acha que o paciente com tuberculose é o tísico, né? Aí eu só fiz uma pergunta para ela, falei assim, alguém tem tuberculose na tua família? Ela falou assim,
Meu irmão, há 2 anos. E aqui nós temos, né, aquela característica, Zona Leste, muitas pessoas morando num cômodo, agora que essa coisa da indústria têxtil, os bolivianos estão vindo com muita tuberculose aqui em São Paulo, né, nesses bairros Brás, Paris, né, tal. Bom, eles pegaram e trataram tuberculose empiricamente nela. Gente, acho que assim, 3 semanas, 6 semanas, eu não lembro direito, sumiram todas as lesões. Aí eu lembro que era véspera de Natal, a patologista ligou para mim e falou: Richard, achei o bacilo, porque só foi comprovado na hora que achou o bacilo. Então, o TRM é uma coisa muito importante, porque para nós foi uma surpresa, porque a gente não sabia ainda que o TRM estava sendo usado em tecido. E aí, o residente falou: doutor, pega um fragmento aí, foi o residente de infecto, né? Falei: sério? Aí a gente colocou naquele tubo de cultura, foi para o laboratório, em 1 hora tinha o diagnóstico. É fantástico. Só que não é aqui em São Paulo, é só no hospital público que está tendo, viu? Em hospital particular não está ainda. O particular daqui, ele pode enviar para o LACEN recebe, doutor Richard. Nós temos na Santa Casa, Sara? Na Santa Casa faz a baciloscopia e envia para fora. Então faz, agora vai demorar mais, porque terceiriza. Por isso a opção de fazer no LACEN. Assim, o teste rápido molecular, ele fica pronto em 2 horas aqui. Vale muito a pena. Ressaltando essa situação, doutor Richard, recentemente, há 2 anos, a gente teve um estudante de medicina que tinha um diagnóstico de provável doença inflamatória. Ela tinha 2 lesões no ilho terminal, e o colega da gastroenterologia fez a biópsia. O teste rápido molecular, o primer, só abre espécie específica para Mycobacterium tuberculosis. Então, a pesquisa foi negativa, o teste rápido foi negativo, e a cultura, um tempão depois, porque a cultura de Mycobacterium só fecha com 60 dias, demora muito, não é um gram, que cresce em até 5 dias, cresceu o Mycobacterium fortuito. E aí, ficamos eu, Fernando Maia e o gastro acompanhando. Ela teve que ir para o ambulatório do Ministério da Saúde de Mycobacterium não tuberculoses, né, que a gente chama MOT, da sigla em inglês, para acompanhar com a pneumo. A menina, inclusive, tinha um alto poder aquisitivo, bem chateada, porque ela teve que se submeter ao serviço público, mas é porque, como era um Mycobacterium não tuberculoses, e ela quase recebeu tratamento para doença inflamatória. Eu não sei que droga, né, vocês usam hoje em dia, mas se for imunossupressor, ela ia ter uma Mycobacterium fortuito aí disseminado. Então, assim, é um tratamento mais difícil do que tuberculoses, tem resistência primária a macrolídeo, ela teve que tomar amikacina, tratamos mais de 1 ano, então vale a pena, assim, o apelo, né, diante de uma lesão sugestiva de doença inflamatória, se puder dar a oportunidade de diagnosticar Mycobacterium, tuberculose ou não. Eu queria só trazer, desculpa, doutor Richard. Imagina, por favor. Compartilhando aqui esses casos, né? Eu cheguei a compartilhar com a Sara também um vídeo de uma colonoscopia. Eu tive a oportunidade de acompanhar um caso também bem difícil, de um paciente jovem, com um diagnóstico relativamente recente de HIV, mas que já estava em terapia antirretroviral e considerado imunocompetente, né? Com CD4 perfeito e carga viral indetectável. E já em tratamento, ele abriu um quadro, uma síndrome consumptiva importante. Nessa investigação, ele acabou fazendo uma colonoscopia que interrogou CMV, né, no colo, e ele fez o tratamento, não encontrou as inclusões também, mas não fez um diagnóstico objetivo, ele fez um tratamento empírico para CMV, não respondeu, acabou iniciando um tratamento empírico também para TB, por diversas questões, também não identificaram, não conseguiram identificar TB e também não respondeu. Ele tinha um quadro de anemia importante, sangrava bastante, e quando tivemos a oportunidade de fazer a colonoscopia, eram muitas lesões, assim, expansivas, com fibrina. Eu tenho um vídeo aqui, não sei se seria interessante passar, mas no final das contas, parecia um CMV no início, com a evolução, foi adquirindo um aspecto mais neoplásico,
Ele não tinha lesões de pele, não tinha aquele aspecto violáceo, mas tinha muita fibrina, então por isso que levava a pensar no CMV. Chegou a ser aventado doença inflamatória intestinal, e só depois, com imunistoquímica, foi que a gente chegou no diagnóstico de Kaposi. E com as sessões, com a quimioterapia, né, que ele teve que entrar com a quimioterapia, entrou em remissão, teve uma resposta muito boa, né? Agora, infelizmente, como as lesões eram muito profundas, ele evoluiu com muitas retrações cicatriciais, né? Então, ele tem o cólon completamente deformado e ele tinha uma lesão circunferencial no canal anal que evoluiu com uma estenose. Então, hoje, esse paciente está aí nessa jornada aí lutando contra essa estenose de canal anal. Mas, realmente, é um caso, assim, desafiador. Ele tinha uma anemia tão importante que eu não tinha coragem de fazer a colonoscopia dele ambulatorial, então, até a gente conseguir internar, conseguir chegar nesse diagnóstico, foi bem sofrido. Eu pensei que ele não ia suportar, mas, felizmente, o diagnóstico do Kaposi, por imunistoquímica, acabou mudando aí esse desfecho. Era isso, trazendo esse caso aí interessantíssimo, e justamente, né, foi interrogado primeiro CMV, foi tratado empiricamente, as biópsias nesse sentido são muito importantes, inclusive eu fiz muitas biópsias, né, falando do tumor vascular, que é o Kaposi, né, e realmente é muito difícil para o patologista chegar no Kaposi, porque até na hora de biopsiar a gente perde o material, é como se fosse uma esponja, você puxa, ele sangra muito e você fica com fibrina, com um resíduo que não consegue material para anátomo, né? Justamente pelo potencial vascular aí desse tumor. É interessante fazer biópsia sobre biópsia, de Luciana. Richard, Oi. A Carla Lessa é uma das mais experientes colonoscopia aqui no nosso estado que lida com doença inflamatória. Eu acho que era muito importante a gente ouvir o depoimento dela. Ela tem uma experiência enorme. Eu quero falar que eu não tenho muita experiência, a minha amostra é viciada, eu não tenho muita experiência em doença inflamatória, porque como eu trabalho em hospital de doenças infecciosas, o que a gente menos tem é doença inflamatória, né? Desculpa, infecciosa. Ela também é do hospital, ela também é do Hospital Elvio Alto. Obrigada pela aula, Richard, foi maravilhosa. Eu sou apaixonada por doença infecciosa, né? Eu trabalho no Hospital de Doenças Tropicais aqui em Maceió. Que legal. E, assim, a visão que eu gostaria de dizer para todos os colegas e alunos que estão aqui é que, que você já falou, quando chega um paciente já diagnosticado com AIDS, o seu olhar já muda da hora que ele entrou, mas não mudar que eles falam muito para mim, que sofrem muito, que ninguém quer fazer exame. É um olhar diferente, é o de acolher e de se preparar para analisar cada centímetro cúbico da boca até acabar o seu exame, como você bem falou, de duodeno, que é diferente do duodeno opaco, como aquele que você mostrou, num paciente sabidamente aidético ou portador de HIV, e do paciente normal, né? Normal, digo, sem patologia nenhuma. Ali você tem direito de não pensar em nada, de ser só um aumento do sistema linfático, mas no aidético, no paciente que tem imunossupressão, não. E da mesma forma que a gente tem esse olhar com o paciente, sabidamente, principalmente nos hospitais de referência, né, que já vem para a gente com um tratamento, com comorbidades, que a gente vai, as minhas técnicas falam, doutora Carla, quando a senhora ri, eu disse que está lindo, a gente já tem pena do paciente, porque não é nada bem. Mas eu costumo dizer para as residentes o seguinte, o mesmo olhar que a gente tem que ter de cuidado com o paciente que tem uma doença infecto-contagiosa, a gente tem que ter com o idoso, a gente tem que ter com os pacientes que sofreram transplantes, que a cada dia que passa são mais frequentes, e essa análise crítica de cada centímetrozinho da hipofaringe até o duodeno, ou do ânus, do canal anal, de fazer a retrovisão do reto, de chegar e entrar no ilho, e não entrar no ilho, entrou no ilho, acabou. Entrar e penetrar no ilho, né? E ir adiante nele. Para os idosos também cabem muito. Porque eu recebo, às vezes, muita gente que tem monilíase que não melhora, e é herpes, né? E
Ah, mas não tem Outro dia eu recebi uma úlcera de esôfago médio, claramente infecciosa. Não, mas é um tratamento de neoplasia que já vai para a cirurgia, porque é uma úlcera neoplásica de esôfago, e não é úlcera, porque ele não tem diagnóstico de AIDS, então, mas era um idoso com diabetes descompensado. Então, anamnese acima de tudo. E o paciente que chega para a gente com imunossupressão tem que ter esse olhar que você teve com todos os seus pacientes, saber essas características. Tem halo de quê? É um halo branco, a úlcera é mais superficial, ela está mais no terço médio, ela é mais proximal, ela é múltipla, ela não é. Que é do dia a dia que a gente vê. Mas esse cuidado de perceber que o paciente está clinicamente suscetível à imunossupressão tem que existir. Porque esse olhar é totalmente diferente e a conduta de ser uma doença inflamatória muda completamente se você faz uma anamnese e você vê que ele é muito debilitado para as doenças infecciosas. E as parasitoses intestinais, que aqui no Nordeste existem. Engraçado que outro dia eu estava falando isso, e aí começou os colegas a botar os vermes dentro do colo, áscaras e tudo, que nunca mais a gente tinha visto, e está muito frequente, e a gente vê as colites e as retites inespecíficas, e ninguém se preocupa em dar um diagnóstico por colonoscopia de parasitose. Então, cuidados aí para vocês recém-formandos, residentes que estão assistindo a aula. É tudo muito lindo, parece tudo muito longe do nosso dia a dia, mas não é. É cada dia mais próximo, e esse olhar tem que existir. Se a gente não duvidar, não pesquisar e não questionar, o diagnóstico nunca chega. Como a Luciana falou, como é difícil. Se tudo fosse muito clássico, era muito fácil, mas não é. E muda muito com a anamnese. Então, obrigado pela presença de vocês dois. Muito obrigado, Richard. Você falou de tudo, não tem nem o que a gente comentar mais, porque você já falou. Uma coisa que eu brigo no HDT, se tiver alguém do HDT, ouça o doutor Richard, está com a monilíase grave de boca, não peça endoscopia agora, pelo amor de Deus. Isso. Trate só um pouquinho para a gente tentar fazer um diagnóstico, em vez de dizer que tem tanta placa que ninguém nem viu o esôfago, né? Obrigada, foi ótimo. Obrigada, doutora Carla. Eu não estou conseguindo ver se tem mais as perguntas aqui. Por enquanto, eu vou trazer só falando da monilíase, né? Para a gente, assim, que está na rotina da endoscopia diagnóstica, acaba sendo também um desafio, porque a gente encontra bastante, mesmo em pacientes que são considerados imunocompetentes, né? Às vezes é um imunossuprimido, como um diabético, idoso, que a gente, na prática, acaba não enxergando que ele é um imunossuprimido, e aquela monilha ali vai mostrar para a gente que realmente ele tem a imunidade debilitada, comprometida. E eu acredito que a própria literatura fala, né, que é a doença infecciosa mais comum na rotina do endoscopista, definitivamente é a monilíase esofágica. E a monilíase clássica, né, um COD 2, 3, 4, a gente vai diagnosticar facilmente. Agora, o COD 1, ele realmente é um desafio, né? Eu queria perguntar para você, doutor Richard, se você tem alguma orientação com relação a esses casos mais sutis, o que você te faz pensar em candidíase, né, assim, nos pacientes mais velhos. Se você acompanha esses casos, já que sua amostra é mais imunocomprometida de soro positivo, né, mas na rotina a gente vê bastante, e eu costumo tentar lavar, avaliar o quão firme está. Às vezes vejo um halozinho central sem lesão, uma placazinha branca com um halo central de mucosa enantemática, né? Então, às vezes, essas nuances podem levar a gente a pensar nisso, na monilíase, e não simplesmente em resíduo, né? Que às vezes a gente... que tudo é resíduo, e o paciente fica com uma dispepsia refratária e pode passar despercebido, né? Eu acho que tem que ficar muito atento, porque eu, por exemplo, tinha uma enfermeira no hospital que ela pediu para eu passar um balão intragástrico nela. Para minha surpresa, eu passei o balão e depois
ela começou a passar mal, foi fazer o exame, estava cheio de cândida, ela tinha candidíase também. Então, eu acho que eu insisto naquilo que qualquer alteração da mucosa, a gente tem que biopsiar e prestar atenção, porque pode ser uma esofagite eosinofílica também, e prestar atenção na biópsia, porque é lógico que o diagnóstico vai ser a IFA, mas é bom você pegar a mucosa também, pegar para que ela, para que veja que tem aquela infiltração da mucosa pela cândida também, né? Então, eu acho que qualquer alteração, viu um branquinho ali, como você falou, tentou tirar, ela não sai facilmente, biopsiar. Tem que biopsiar. Não sei se é essa Ô, pergunta. Richard, só complementando, a doutora Celina Marques, aqui de Alagoas, teve um caso muito interessante, e aí vale a pena citar, porque depende muito da experiência de quem está acompanhando e do conhecimento clínico, né? O clínico é fundamental no acompanhamento desses casos. Uma paciente virgem de tratamento, com perda de peso importante, chegou no nosso serviço, fez uma colonoscopia e tinha lesões aftoides no colo direito. A biópsia foi inespecífica. E essa paciente teve uma hipótese diagnóstica de carcinomatose peritoneal, já com ascite abdominal, e quando que ela fez a laparoscopia, tinha uma série de granulomas, múltiplas aderências na cavidade abdominal, e veio compatível com tuberculose. Ela iniciou o tratamento e respondeu muito bem. Não sei se é paciente da doutora Sara também, mas respondeu muito bem. Estou chamando a atenção para o aspecto específico das lesões, não é? Então, o acompanhamento, a anamnese é fundamental também no diagnóstico diferencial. Com certeza. Alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta? Acho que a Sara queria fazer umas considerações, não queria? A doutora Carla Lessa levantou a mão novamente. Doutora Carla? Foi sem querer, mas deixa eu só falar uma coisa. Eu já estava aqui quietinha, Richard. Chamar a atenção da biópsia sobre biópsia. Eu concordo com você. Essas úlceras têm uma cobertura de fibrina mais espessa, né? Então, você faz aquela primeira biópsia. Eu, particularmente, eu jogo fora a primeira biópsia. Eu tiro o tecido, deixo e vou para dentro, principalmente quando eu penso em CMV, na parte interna da borda. Não tanto no fundo, porque tem mais necrose, mas na lateral, e eu jogo fora e faço mais duas ali. Ótimo. Para tentar dar positivo. E apesar dos trabalhos dizerem que biópsia sobre biópsia não tem diferença nenhuma, eu sinto essa diferença. Eu percebo que tem uma acurácia melhor. Então, estou chegando mais para dentro, né? O que eu acho que a gente tem que tomar cuidado é com o acessório, né? Pinça de biópsia de concha pequena para a endoscopia infecciosa não funciona. Tem que ser uma pinça generosa, entendeu? Que faz uma biópsia. Às vezes você vai comprar o acessório, vem esses acessórios, essas pinças muito com a concha pequena, e você não acaba conseguindo pegar material para mandar para o patologista, né? Eu queria fazer uma pergunta para a Sara. Sara, qual que é o padrão Porque, assim, quando você tem o sarcoma de Kaposi, que você vai encaminhar o teu paciente para quimioterapia, o mais importante dos 3 exames, endoscopia, bronco e colono, é a broncoscopia para quimio, né? Queria saber como que você segue esse padrão, se sempre você pede, porque essa é uma discussão que a gente tem dentro da instituição também, né? Porque, às vezes, o paciente quer fazer a químio, aí eu fico, assim, um pouco encanado, porque, assim, hoje nós tivemos uma reunião que estão agendando o paciente para 2024 já, né? Então, já vieram conversar com a gente como que a gente vai resolver isso, né? Então, às vezes, o paciente marca a endoscopia agora, a colono em novembro e a bronco em janeiro. Então, assim, isso me deixa um pouco angustiado. É lógico, quando eu vejo que um paciente tem esses exames, eu já concentro tudo e a gente já tenta resolver. Isso me deixa um pouco angustiado se eu vou sempre ter que precisar desses 3 exames para mandar para a quimioterapia. Bom, infelizmente,
Sim, doutor Richard, porque é questão de estadiamento que vai predizer o esquema de quimioterapia associado à RAART, né? A terapêutica antirretroviral. A prioridade é mais a broncoscopia pelo risco de sangramento no trato respiratório ser mais grave do que a correção, digamos assim, endoscópica ou colonoscópica, que é mais talvez até mais fácil, pelo menos no Emílio Ribas. Aqui no público, eu não sei, talvez a doutora Carla saiba dizer lá no Hospital Evoaldo, que é nosso Emílio Ribas. Eu só queria ressaltar, assim, a importância da visão de vocês, macroscópica das úlceras, porque no serviço público, por incrível que pareça, é mais fácil eu usar um Foscarnet, que eu vou pegar o herpes, mudando um pouco, né, saindo desse cenário de sarcoma. Eu não posso encerrar a aula sem falar isso. É mais fácil eu ter Foscarnet. No serviço público, que aí eu pego citomegaly, pego herpes, abordando um pouco a terapêutica, são drogas muito caras, que não são compradas em estoque para instituições privadas. Eu acho que a maioria aqui do corpo médico é de instituição privada. E aí, no privado, a predileção é só o ganciclovir. O valganciclovir é caríssimo, muitas vezes a gente só consegue por liminar. E aí, o aciclovir não pega citomegaly. Então, se o endoscopista puder nos fornecer essa pista, né, porque a tentativa é sempre a ansiedade do infecto, do clínico, é sempre em cima de quem vai fazer endoscopia ou a colono. É muito por essa questão de custo e eficácia de droga. Então, o plano normalmente não libera, não aprova, para conseguir valganciclovir é muito difícil e muitas vezes só com liminar. Então, nos ajudem. Para mim foi uma aula, foi brilhante, porque a gente sempre fica, por que o endoscopista fala, né, que a úlcera é diferente? Mas a prática de vocês nos dá esse afago, né, de que o endoscopista falar siga, claro, aí com as limitações das lesões mais atípicas, mas vale muito a pena o que vocês colocam no corpo do laudo. A gente fica triste quando não coloca muita coisa, a verdade é essa. É porque o endoscopista que não trabalha com doença infecciosa, ele já tem aquele ritmo de trabalhar, né? E isso é complicado. Então, assim, eu sempre bato nessa tecla de que tem que dar informação. O pessoal fica assim, mas assim, eu estou sugerindo a doença. Não, você não está sugerindo, você pode até sugerir, que eu acho que não vai ser... É melhor sugerir e errar, trocar a droga, do que perder o paciente. É lógico que o Foscarnet é hepatotóxico, também tem esse problema, mas vocês vão saber o que fazer ao momento de trocar, se está evoluindo bem ou não, né? E também tomar cuidado com esse monte de endoscopia que pede mesmo para o paciente infeccioso, né? Porque esperar o tempo de tratamento. Então, assim, veio lá citomegalovírus. Aí tem paciente que melhora com 2 semanas, tem paciente que melhora com 3 semanas, e às vezes o médico pede, trata, com 1 semana ele pede outra endoscopia, e está do mesmo jeito a lesão. Então a gente fala, não, espera mais um pouquinho o tratamento para a gente fazer a próxima endoscopia, né? Richard, só para finalizar a minha parte, deixa eu te perguntar uma coisa. Como é que você tem conduzido nos pacientes que a gente quase não ouve mais falar? Neisseria gonorreia, condiloma de canal anal, passa o colonoscópio adiante, conclui o exame, para por ali. Qual é a sua orientação? Isso daí é bem polêmico, né? Eu vou falar uma coisa para você. Eu quero fazer diagnóstico, gente. Se tem o condiloma de canal anal, eu nunca vi condiloma que o médico veio falar, olha, você levou lá para o seco o condiloma, entendeu? Eu acho bem controversa essa história. Eu acho o seguinte, que adianta você ver, é um paciente que precisa de uma colonoscopia, ele tem, tudo bem, tem aqueles condiloma que você não consegue nem transpor o aparelho, mas, gente, tem condiloma, eu faço o exame, eu vou fazer o diagnóstico, eu vou falar que tem. Eu acho que hoje é muito importante você, por mais que a colonoscopia é de reto até ilho, é muito importante você falar que há limitações na avaliação de canal anal, porém,
foram visualizadas mamilos hemorroidários, foram visualizados condiloma, lesões condilomatosas, tudo. Eu faço. Esses hospitais de infecciosas, se eu falar para você que eu não vejo muita sífilis, por quê? O paciente que chega no Emílio Ribas, ele se solicita a endoscopia para ele, eles já pedem todas as sorologias, entendeu? Então, muitas vezes esse paciente é tratado de frente do HC, que tem o ambulatório de sífilis. Lá no Emílio Ribas, não, eles já pedem sorologia para sífilis, gonorreia, para tudo, tal. Então, quando o paciente vai fazer a endoscopia, já está tratado. Ou então, é difícil. O que eu mais tenho visto é clamídia. Clamídia. Os infectos não gostam que a gente fala isso, mas eu acho que eles acham que com o advento da PrEP não teve um aumento dessas patologias, mas a gente tem visto que a PrEP evita o HIV, a AIDS, mas ela não evita gonorreia, ela não evita sífilis, ela não evita outras patologias. Então, se você está usando PrEP, use camisinha também. É mais um preventivo para você. Essa coisa que eu vou usar PrEP e vou fazer sexo sem camisinha, tem outras doenças aí também. Então, assim... favoreceu, doutor Richard, se o senhor me permite. Desculpe? Eu acho que favoreceu o aparecimento de STIs. Então, mas tem infecto que não gosta que fala isso, né? Mas por defender os tipos comportamentais, mas do ponto de vista científico, trouxe a falsa sensação de proteção de uma IST. Sara, e a sífilis está aumentando? Demais. Bebê exposto a sífilis, doutor Herbert, eu não me recordo de ficar uma semana no serviço público na UCI sem bebê, tratando com penicilina. Não me recordo. Toda semana tem, de 1 a 2 ou mais. Já chegamos a ter, assim, 4 bebês na mesma semana expostos a sífilis em tratamento. Então, assim, é um aumento absurdo, principalmente com a Covid. E só para encerrar minha fala infectológica, é uma pergunta, na verdade, ao professor Richard e a todos aqui que fazem exames de imagem. A gente sabe muito pouco da Covid. Eu vi muito caso de candidíase, não só em genitália, mas em cavidade oral e diagnóstico de endoscopia por disfagia ou dinofagia. E como faz uma imunossupressão não tão rápida como o vírus influenza, porque a Covid pode ser mais prolongada, e é uma doença embrionária, a gente sabe quase nada dela, não sabemos o que virá do futuro. E ela já tem trabalhos com reativação de citomegalo e Epstein-Barr. Exato. E, assim, reativa não, cai muito, né, o CD4, transitoriamente, a gente vê muito caso de candidíase. Se vocês perceberam isso, fora do cenário da AIDS, né, paciente pós-Covid, eu não sei se foi só um achismo de consultório, porque fiquei com a amostra enviesada só 2 anos vendo Covid. Mas eu vi muitos casos de candidíase esofágica no pós-Covid, mas pós-Covid, assim, mais de um mês depois. E é isso, o que será, não? O que será? Eu tenho visto bastante, às vezes eu me pergunto, meu Deus, será que eu estou enxergando demais? Porque você fica até começando a se questionar, meu Deus, eu vejo Cândida, né? Às vezes a gente fica até se questionando, mas eu tenho visto bastante aumento da incidência, e até me preocupo bastante como gastroclínica também, em como manejar esses casos, né? Porque a gente tem tido um aumento muito de ocorrência de Cândida resistente, recorrente, e como esses pacientes não são considerados soropositivos, a gente acaba tendo muita dúvida de como manejar, de como tratar, ou até de como acompanhar esses casos, né? Tanto na questão do controle de tratamento, como nas opções em caso de refratariedade. Se você puder fazer algumas considerações em relação a mesmo a dose de ataque de 200 no primeiro dia, alguns serviços fazem essa dose de ataque até 3 dias, se for imunossuprimido, e depois de 14 a 21, 100 miligramas. O problema é que quando você vai trocar para droga oral,
só tem 150, aí deixa 150, de 14 a 21 dias. Eu, particularmente, não pedi endoscopia se houve melhora. Melhora clínica, para mim, está tratado, até para não submeter o paciente, quanto menos, mais. Mas o Sara. tratamento é o mesmo, só muda o tratamento de candidíase, perdão, doutora Carla, se for neutropênico febril. Se for qualquer outro cenário, COVID, AIDS, diabetes, idoso, gestante, puerpério, de 14 a 21. Só eu adorei o seu comentário, porque para mim eu vejo candidíase, já pergunto, você teve Covid? E já passou a ser automático. Porque é muito interessante como tem jovem e que você não tem doença nenhuma, vem por disfagia, ou vem por uma dor retroesternal, não sei o quê. E candidíase, aí eu fiz uma anamnese, não tem doença nenhuma, de algum lugar está vindo. Eu vou lá, conversa. Já está sendo a primeira pergunta que eu faço. Quando você teve Covid? Porque realmente está... eu já percebi isso também. Está sendo muito frequente. Legal, muito, muito legal essa reunião, aprendi muito. Eu Eu acho que nós também também. aproveitamos ao máximo. Nós já É que mais eu aproveitei. Muitíssimo grata pela participação de vocês. O microfone do senhor. Doutor Herbert? Qual é a próxima reunião com o Richard? Então, tem um webinar que eles querem fazer agora da SOBED em setembro. Aí eu até falei para a Mirella hoje, Mirella, situação, hein, porque não sei de onde eu vou tirar tema para o webinar em setembro, porque eu vou dar aula agora para a SOBED Alagoas, eu não sei como que eu vou mudar essa aula, né, para fazer para o Brasil inteiro em setembro. Então, quem for assistir, não estranhe se ver algumas imagens repetidas, né, lá, né? Não mude, porque ela foi muito importante. Uma coisa que está faltando na minha aula e que eu não tive tempo e que eu acho que vocês devem estar muito acostumados aí são as úlceras colônicas por salmonela. E a gente teve uns casos terríveis lá no Emílio Ribas, que foram tratados com colectomia, e é uma úlcera que confunde, apesar dela ter um aspecto mais longitudinal, transversal, diferente da úlcera por tuberculose, é porque tem tipo de úlcera de tuberculose que confunde. Então, ela confunde com a tuberculose, ela tem granuloma, e, às vezes, essa coisa da gente, do laudo sugestivo, é perigoso, porque tinha situações que a gente achava que era tuberculose e era salmonela, porque não é tão comum quanto a tuberculose lá na instituição para a gente, né? E Clostridium também, né? Clostridium. Clostridium. É verdade, acabamos não falando sobre Clostridium, mas podemos deixar para a próxima oportunidade. Para o webinar de setembro, então. A doutora Sara também ainda bastante trabalhando juntos na Unimed. Eu quero assistir esse, eu já me sinto da SOBED, Sessão Alagoas. Prazer enorme, professor. Gratidão, aprendi demais. Eu fui que mais que está uma adiantada no tema da SOBED Brasil, puxou a sardinha para Alagoas. É um prazer para mim, eu que agradeço. Ô, Richard, vou aproveitar seus slides para a aula de setembro na Coloprocto, viu? Fique à vontade, se quiser eu te mando também, não tem problema não. Bom, então eu acho que nós vamos caminhar para o encerramento. Muitíssimo grata pela participação de vocês, foi uma noite de muito aprendizado. Obrigada pela participação, pela colaboração, doutor Herbert, doutora Carla, que participaram ativamente, doutor Richard, foi um prazer, e doutora Sara, que é uma infectologista aqui querida, uma referência aqui em Alagoas. Então, a gente fica muito lisonjeado de ter você aqui conosco, foi um imenso prazer. E eu vou me despedir de vocês. Eu acho que nós estamos encerrando nossa reunião aqui. Até a próxima. Mês que vem tem reunião da SAG e no outro mês tem reunião da SOBED de novo. Então, todos convidados sempre. Um abraço, viu? Um abraço. Tchau, gente. Obrigado.
Obrigada. Carol, beijo grande, tão linda. Boa noite. Tchau, tchau. Beijo, Sara. Excelente reunião. Obrigada, Parabéns. Lu. Beijo. Obrigada. Parabéns. Tchau, doutor Richard. Tchau, Tchauzinho. Tchau, todos. gente. Obrigado, Richard. Obrigado, gente. Agradeço.